Sejam bem-vindos ao PauseCast, o podcast que te convida a fazer uma pausa estratégica para pensar sobre as suas finanças empresariais, pessoais e seus investimentos. E, além disso, entender como o dinheiro pode melhorar a sua tomada de decisão e a sua qualidade de vida. E hoje eu estou com uma dupla de peso aqui no podcast, que eu tenho o prazer de receber. Eles são médicos anestesistas, são empresários, sócios e donos da Medify Investimentos e que hoje, Vinícius e Thiago, vão contar para a gente um pouquinho sobre esse universo dos investimentos. Ninguém melhor do que eles que são médicos e o currículo deles é tão extenso que eu vou deixar que eles se apresentem. Muito obrigada, doutor Vinícius, doutor Thiago, por aceitar o convite aqui do Money Pause para conversar com a gente sobre investimentos e finanças para médicos. Então, Vinícius, queria que você começasse falando quem é o Vinícius, depois o Thiago. Claro. Então, primeiramente, muito obrigado pelo convite, viu, Adriana? É uma honra, né, Thiago, para a gente poder estar aqui. É um público bem diferenciado que você tem. Eu sou o Vinícius, sou o fundador da Medify, um dos fundadores, somos 3 médicos anestesistas. Dentro da empresa, eu sou diretor de consultoria, sou analista profissional de investimentos, então toda a parte técnica eu que executo dentro da empresa. Sou também consultor de investimentos, é uma categoria um pouco diferente no mercado financeiro, a gente vai poder falar um pouquinho mais. Estou aqui com o Thiago, meu sócio, que vai se apresentar também. Meu nome é Thiago Amorim, eu sou um dos sócios fundadores da Medify, sou especialista em investimentos, investidor profissional e hoje eu fico mais na área comercial, como diretor comercial da empresa, para apresentar para os colegas os benefícios que a gente pode trazer na gestão dos investimentos. Então, hoje eu vou contar para vocês como eu conheci esses dois e eu fiquei tão encantada com o trabalho que eles fazem que eu falei, não, eu quero eles no podcast para contar um pouquinho para a gente, até porque eu vivo o dia a dia do financeiro do médico. Né? E vocês, como médico, também sabem que médico tem sempre aquela história. Médico não entende de dinheiro, médico detesta números, médico só sabe trabalhar. E é uma área que movimenta muito dinheiro, vocês vendem, vocês faturam alto, mas a gente encontra médicos depois de 10, 15, 30 anos de formados, ainda não adquiriram patrimônio, trabalharam e não conseguem depois parar de trabalhar porque não souberam investir da maneira correta e isso atrapalha não só o futuro, mas a qualidade de vida deles e de toda a família. E aí, eu queria começar falando um pouquinho, que vocês contassem a história de vocês, por que de médicos para a parte do mercado financeiro. A gente sabe que anestesista, reza a lenda, que anestesista adora ficar no bloco ali fazendo trade, comprando e vendendo dólar durante as cirurgias, mas eu queria que vocês contassem um pouquinho como é que vocês chegaram, como é que aconteceu a Medify na vida de vocês. Não, legal. Vou contar um pouco do problema e como a gente resolveu esse problema, vamos dizer assim. Tudo começa ali em 2018, eu acabei a residência em 2018 e sobrava dinheiro. Eu não subi meu padrão de vida diferente do que muitos colegas muitas vezes fazem, que talvez seja a principal armadilha com relação a finanças para médicos, seja isso. Então, sobrava muito dinheiro. E nesse sobrar muito dinheiro, quando é pouco, a gente faz sozinho porque é pouco. Mas aumentou o montante que eu guardava e eu entrei com o auxílio de um assessor da XP Investimentos na época. Na época estava muito em voga a questão de assessoria e eu entrei com eles. Mas por conta própria resolvi estudar e me aprofundar por interesse. A maior parte dos colegas não tem esse interesse, mas eu tinha. E estudando, alguns meses de estudo eu pude perceber que o que eu tinha de investimento era muito ruim, muito desalinhado. E eu e um outro sócio, Samuel, que não está aqui, a gente falou, cara, não é possível que os colegas não sabem o mínimo para não perder dinheiro, porque é muito difícil guardar, juntar, fazer sobrar. As pessoas têm a ideia de que o médico ganha dinheiro muito fácil, e não é a realidade. E você vai lá e perde dinheiro com um investimento ruim. Então a gente teve a ideia em 2018 de criar um curso de investimento para médicos. E o que a gente percebeu rapidamente? Que o pessoal não tem tempo ou interesse. E o curso ele exige que você se aprofunde, dedique e continuamente fique se atualizando. E o grande problema é que as pessoas não têm tempo para fazer isso. Porque você tem que ou abdicar de uma parte da sua vida profissional para ter tempo de estudar,
ou então da vida pessoal, que já é muitas vezes... É um pedacinho do que sobra, né? E a própria execução também é difícil. Gera medo. Então, a gente transformou isso na consultoria de investimentos. Então, o que é a consultoria diferente da assessoria? É uma evolução que a gente vê no mercado financeiro lá fora. Então, o assessor, ele trabalha recebendo comissão dos produtos que ele indica. Isso é um problema porque há um conflito de interesses, já que cada produto de investimentos ele tem uma comissão diferente. E há uma tendência de que os produtos que são melhores para a instituição e para o intermediário sejam mais comissionados. Então, é como se fosse um médico que ele não cobra a consulta, mas ele é remunerado pela indústria farmacêutica com base no que ele prescreveu. E cada medicamento, vamos dizer assim, tem uma comissão diferente. E às vezes chega a 10 vezes, né? 10 vezes Essa mais. diferença de comissão. Eu acho assim, importantíssimo o que você está falando, Thiago, porque eu, na minha filosofia de trabalho, tudo que tem conflito de interesse, para mim, não serve. Sim. Então, como eu trabalho com muitas clínicas, indico sistemas, indico pessoas, né? E essa liberdade de você indicar sem receber nada em troca te deixa isento, né, qualquer tempo para poder ou interromper ou não querer. Então, acho que você está trazendo um ponto muito importante, porque o cliente muitas vezes, né, na curadoria, quando eu indico o consultor de investimentos e não um assessor, e vocês às vezes passam, você vai explicar o valor que vocês vão, mas nossa, eu já estou gastando tanto. Mal sabe ele que está gastando muito mais Exato. na comissão que ele está pagando, no giro de carteira, que às vezes o assessor começa a fazer o tempo todo e tira daqui e bota para lá, que não necessariamente vocês vão falar sobre isso, mas ótimo ponto esse que você trouxe aí para deixar claro a diferença, pessoal, a diferença entre consultor de investimentos e o assessor de investimentos. Algo que a gente sempre fala é o melhor produto é aquele que é melhor para o cliente, não necessariamente o que é melhor para o meu bolso. Né? Exatamente. A mesma coisa é uma parceria. Se um parceiro ele te remunera muito mais do que o outro, você vai ter um conflito na hora de indicar. Então, nesse desafio, em 2019, a gente funda a Medify, eu e o Samuel, fazendo eminentemente os investimentos. Tá? Poucos meses depois entra o Vinícius já com uma certificação no mercado financeiro, que é analista profissional de investimentos, e eu e o Samuel somos especialistas em investimentos. A certificação do Vinícius não tem 3 mil pessoas no país que tem, é uma certificação muito diferenciada. Então, ele vem trazendo uma qualidade técnica muito grande do que a gente faz. Então, a gente atendia quem? Os amigos, as pessoas mais próximas, vamos dizer assim. A empresa foi crescendo. Nesse momento vem a pandemia, então assim, o mundo muda totalmente e nós fomos nos adaptando a isso, ainda a empresa muito pequena, e começamos a entender que o investimento pelo investimento, ele é muito raso. Então a gente começou a introduzir o que a gente chama de goal-based investment, que é entender os objetivos do cliente e ver a vida financeira dele não só sob a ótica de investimento. A gente entra em várias searas de gestão financeira pessoal. E aí a gente traz a questão de proteção patrimonial, com relação a seguros, a gente traz a questão sucessória, a gente traz várias coisas que foram introduzidas ao longo desse tempo. E hoje, a gente, 5 anos depois, nós temos mais de 300 clientes com a base, uma consultoria exclusiva para médicos, com alguns não médicos que, assim, você pode atender o meu pai, você pode atender o meu irmão. Igual acontece na consultoria. Não tem jeito. Adriana, será que você atende esse? E aí, existem aqueles que a gente... a gente acaba cedendo ali, mas a consultoria foi feita porque a gente entende a carreira, a gente entende a vida, a gente entende as dores, porque nós temos as mesmas dores, e a gente conseguiu, de fato, construir a empresa que a gente gostaria de ser cliente. Então, a gente entrega tudo do ponto de vista financeiro para que a pessoa, de fato, consiga construir um patrimônio e não juntar dinheiro. Consiga atingir os objetivos que ela tem e consiga, de fato, ter qualidade de vida, ter um patrimônio que assegure, poder dizer não, que assim, você não precisar ir trabalhar para pagar um boleto que você não se planejou. Eu falo que não é sobre comprar a Ferrari, é poder trabalhar o dia que eu quero. Sim, essa é a verdadeira riqueza. Essa é a verdadeira riqueza, é ter tempo para o que eu quero, a hora que eu quero, não é parar de trabalhar, porque a gente precisa disso, né? Trabalhar é muito bom. O que mata a gente é ter que trabalhar para, ter a obrigação de. E aí a gente acaba perdendo muitas vezes o brilho nos olhos. E quando a gente pega o dinheiro e puxa ele para o nosso lado, para fazer ele começar a trabalhar para a gente,
Aí vocês vão poder falar melhor do que eu, que é uma maravilha, né? E o interessante da gente ter nichado com médico é porque, além da gente ser médico, ter as dores, mas os próprios clientes, eles têm um perfil diferente de necessidade. Então, um dono de clínica, ele tem uma trajetória financeira de investimentos e de necessidades, talvez até de coisas que um anestesista, por exemplo, não tem. Isso mesmo. A trajetória muda muito. E como a gente tem clientes de todas as especialidades, a gente sabe os caminhos que ele tem que trilhar para atingir o sucesso. Não só financeiro, mas também profissional. Isso. E aí, quando o cliente chegou, né? Então, o médico que está comigo hoje, o caminho dele é, ele me chama, me contrata para uma consultoria, eu vou organizar as finanças da clínica, e aí a gente tem, vai crescer, não vai crescer? Vou fazer uma reserva para a compra de uma tecnologia. E aí, muitas vezes, ele fala, tá, Adriana, agora eu vou para minha pessoa física. O que eu faço com esse dinheiro? Então, eu também fui atrevida e ousada, tirei a certificação, né, mas não tive tempo e hoje eu convido parceiros que eu confio, que eu dou o meu carimbo lá para poderem acompanhar os meus clientes. E aí, quando a gente eu entrego para vocês o cliente para poder fazer esse cuidado. O que vocês veem normalmente que o médico traz de maior demanda, assim? O que eles querem quando ele vai falar assim, cuida do meu dinheiro, mas eu quero que... O que eles trazem, assim, o que é mais comum? É muito perfil brasileiro. Primeiramente aqui, em termos de investimento, a nossa população, de maneira geral, é mais conservadora. Então, quando você compara com um investidor americano e europeu, lá eles são acostumados a investir 60% em renda variável, 40%. Não é o nosso perfil. Nosso perfil são de pessoas mais conservadoras, que, de maneira geral, além daquela ambição profissional do consultório, aí quando você já manda, já está tudo um pouco mais trilhado, as evoluções e as metas, né? E o próprio capital do consultório para o crescimento já está separado, o que vem para a gente é para a pessoa física, mas de maneira geral, quando já tem uma família estabelecida, essa pessoa está buscando um imóvel próprio. Boa parte desses clientes tem as necessidades de lazer, então ele quer fazer uma viagem internacional, seja todo ano, a cada 2 anos, às vezes quer planejar uma festa de 15 anos para o filho, às vezes quer planejar o casamento se ele está numa fase mais inicial. Enfim, no final das contas, cada pessoa tem os seus objetivos, tem as suas necessidades. Às vezes o que é importante para mim não é necessariamente importante para você. Cabe a gente, como consultor, ter a sensibilidade de entender, olha, o que essa pessoa quer é importante para ela, cabe dentro do orçamento dela, ela entendeu o impacto financeiro disso, para isso a gente usa as ferramentas de planejamento financeiro, e quando a gente coloca isso no papel, aquele sonho começa a virar realidade. E é prazeroso quando eles começam a ver o que está acontecendo, né? Sim. E para a gente também, quando o cliente atinge o objetivo, meu imóvel, manda foto, né, da casa, é a sensação daquele trabalho entregue. Porque não adianta nada a gente planejar só o futuro, a aposentadoria, mas não às vezes está muito longe. Nosso cérebro ele é muito primitivo, a gente não aguenta postergar por tanto tempo a recompensa. Então a gente precisa de ganhos ao longo de pequenas alimentos ali no dia a dia, né? Os brigadeiros ali de vez em quando para poder... E o que a gente vê muito é, por exemplo, um cliente ele nunca acumulava patrimônio, né? Sei lá, independente com o que gastava, se era com carro, com roupa, com joia, enfim, com família, a gente vê de tudo. Quando você cria uma meta para ele, pra você trocar do seu imóvel, aposentar mais cedo, já que você quer aposentar mais cedo, você vai precisar de juntar 10, 15, 20, 30 mil, enfim. A gente cria uma meta, ele engaja naquela meta. Pois é, isso que eu ia perguntar, porque uma das dificuldades do ser humano é a gente ter a disciplina para. Sim. E quando a gente fala de investimento, o aporte, né, aquele pouquinho todo mês, mesmo que seja pouco, ele é fundamental porque você cria uma rotina de investimento, né? Porque em finanças a gente tem os juros, a gente tem o aporte e tem o tempo a nosso favor. Como é que vocês lidam, né, trabalham isso com o cliente de vocês para que eles possam ter frequência nos aportes, nos valores que eles colocam ali? Como o Thiago falou, a gente já está aí há 4, 5 anos, a gente já fez muitos experimentos. Né? Sim. Na prática, o que a gente percebeu que funciona melhor? Já na primeira reunião, a gente já senta com o cliente para definir os objetivos, colocar isso tudo no papel,
ver se dá para comprar o que for o imóvel, por exemplo, ano que vem, ou não, a gente vai ter que adiar 2, 3 anos, enfim, a gente já cria um planejamento financeiro para ele. Junto com esse planejamento também vem a meta de aporte. E, obviamente, não adianta nada a gente criar uma meta e não acompanhar. Então, frequentemente, seja nas reuniões de revisão ou no contato diário, a gente fala, fulano, a gente tinha combinado X, mas só veio 80% de X, o que está acontecendo? Não, troquei de emprego, enfim, estou investindo no meu consultório. Na prática, quando a gente, além de criar a meta, faz o acompanhamento, a tendência é ter uma adesão alta. Então, a gente consegue ver que os clientes realmente conseguem seguir aquele combinado. Sim. Porque quando é o que ele quer que está em jogo ali. Não é eu que defini a meta para ele, não sou eu que defini para ele quando ele vai aposentar, foi ele mesmo que colocou. E até tem vários estudos que mostram isso. Às vezes, quando é a própria pessoa criando uma meta e não alguém impondo para ela a meta, a tendência dela cumprir é muito engajar maior. É muito maior. Muito maior. E dentro desse contexto, quando o cliente chega para mim, vamos dizer que eu tenho a tendência de fazer mais as apresentações da empresa, eles vêm assim, está sobrando, mas eu não sei o que eu faço. E eu não sei onde que eu coloco e acaba deixando no investimento... quando não está com assessor, né, mas coloca no investimento mais simples ali. Muitos clientes, principalmente aqui em Belo Horizonte, tem o Cicobi, colocam no investimento do Cicobi, que inclusive é muito bom, evita muito fazer besteira, está melhor do que muito assessor ali. Então ele vem, está guardando esse dinheiro e coloca praticamente a maior parte dele, o que a gente chama de liquidez, que são investimentos que a gente tem acesso imediato. Com a taxa de juros do Brasil, tá legal, né? Vamos dizer assim. Então ele vem com isso. Mas quando eu perguntei, o que você pensa em construir? Onde você quer chegar? E aí, eu quero poder fazer uma viagem internacional todo ano, quero trocar de carro a cada 4 anos, eu quero poder comprar um imóvel daqui a 5 anos. Isso quem está com 30 a 40 anos de idade. Eu quero com 55 poder dar uma reduzida e eu quero com 65, 70 poder ter independência financeira, parar de trabalhar se eu quiser. Porque existe um medo muito grande dos colegas e de todos que sentam comigo para conversar, que é ser obrigado a ter que trabalhar na velhice. Porque a gente vê muitas vezes 2 cenários, assim. Ou a pessoa, ela vive igual, entre aspas, igual um mendigo e guarda tudo que ganha, não faz nada, não aproveita a vida, não tem esses benefícios de curto prazo, vai chegar com 60, 65 e fala assim, sobrou dinheiro. Poderia ter aproveitado. Você não compra tempo. Tempo jamais. E se você deixa para lá e vai vivendo só o agora, chega com 60, 65 e descobre que vai ter que trabalhar até morrer. E a gente já deu plantão com alguém de 60, 70 anos de idade um sábado à noite. E essa pessoa não estava lá porque queria. Provavelmente estava lá diferente. A gente tem esse cenário também do médico que tem a independência financeira, que está tudo resolvido, a sucessão também. Mas a escolha, gente. Para mim, a gente entrevistei, numa das entrevistas, eu conversei com a doutora Juliana Barbie, eu falo que a grande beleza do dinheiro, do financeiro, de entender, é porque a gente pode escolher. Sim, ele dá a escolha. Ele tira, eu tenho obrigação de... Por isso que eu falo que não é sobre a Ferrari. É você poder escolher. Se você quiser usar aquele dinheiro para comprar a Ferrari, que é a coisa mais importante, você faz essa escolha. Se eu quiser, para poder parar de trabalhar, reduzir meu ritmo, eu posso escolher. Eu acho que a mágica acontece aí, né? Então, essa é a grande pergunta que se faz. O que eu posso fazer hoje, até onde eu posso ir hoje, e ainda assim atingir os meus objetivos sem comprometer. de longo prazo. Então, é o que ali a gente vai introduzir o Goal Based Investment. Então, a gente entende as metas de curto, médio e longo prazo. Coloca um sistema que é totalmente visual dentro dos objetivos da pessoa. A gente vai priorizar, calcular, colocar numa linha temporal e a gente faz uma engenharia reversa e volta um boleto, entre aspas, um boleto virtual, que é assim, o montante que você tem que guardar todos os meses para, de fato, conseguir fazer tudo aquilo que você quer. E nesse momento a cabeça da pessoa abre, porque ela consegue enxergar o futuro dela, ela sabe o que ela precisa fazer agora e até onde ela vai. Então isso muda totalmente o engajamento para fazer os investimentos. Tiago, e sabe como que isso é legal? Porque na hora que ele vê isso, aí ele vai falar assim, Adriana, mas eu tô lá na clínica, né, lá na empresa. Adriana, mas eu não consigo guardar isso tudo. Eu queria, falei, mas peraí, então o que nós aqui na empresa vamos, que é a clínica, fazer para que você aumente o seu faturamento, você retire, faça uma retirada mensal para você, para que você possa atingir
atingir os seus Com planos. certeza, Não é acha legal? muita coisa. É né? muito legal como é que está tudo amarrado, porque no final a gente está falando de uma pessoa, né? É. Que ela tem que olhar para os diversos ângulos que existem ali de um financeiro. Né? A empresa, a pessoa, investimento, é muita coisa. Sim. Tem essa mistura muito grande entre o que é PJ, o que é pessoa física, aí o médico mistura a função dele de empresário com a de funcionário da própria clínica, então se ele não consegue separar, entender o que é meta da empresa dele, o que é meta da pessoa física dele, no final das contas um dos dois vai ficar prejudicado. Eu brinco com os meus clientes que é o seguinte, quando a pessoa física e a jurídica elas começam a se embolar demais e não cuidar, é questão de tempo a gente saber quem quebra quem. Porque ou a pessoa física vai quebrar a jurídica porque tira tudo, ou a pessoa jurídica fez muita dívida e vai quebrar a pessoa física. Então, essa separação, ela é necessária para que a gente possa ter equilíbrio financeiro da pessoa, no final das contas, né? Sem dúvida. E o médico, a gente não aprende nada sobre finanças na faculdade, a gente não aprende nada sobre gestão. Você aprende um monte de coisa que você não usa, mas você não aprende o que você precisa. E quando você entra e consegue, de fato, ter uma pessoa que tem clareza, assim, olha, eu sou um executor, eu não sou um gestor. Eu preciso de alguém para fazer a minha gestão, porque eu não vou conseguir, você não vai, você não tem tempo para fazer tudo. Então, o primeiro ponto é organizar para saber que você é diferente a pessoa física da pessoa jurídica, isso tem que ficar claro. Então, muito antes de se preocupar com a pessoa física, como o seu ganha-pão é na pessoa jurídica, ele é o alicerce financeiro que você tem. Então, primeiro é entender que você não vai conseguir fazer sozinho mesmo, você é um executor, é um excelente profissional, não vai conseguir fazer a gestão da mesma maneira que você trata os pacientes. Então, organizou essa parte, aí a gente vai passar para a pessoa física. Não adianta, se você não tiver a estrutura base, que é a sua clínica funcional. Que é da onde vem o seu salário, né? Justamente. É da onde vem o dinheiro. Muito comum, às vezes, no médico, ou recém-formado, início de carreira, que ele chega para a gente e fala assim, não, eu tenho 20 mil por mês sobrando, e eu quero investir em ação, exterior, longo prazo, tá bom, mas peraí, e sua carreira? Porque vão entender que a sua especialidade é uma especialidade que requer consultório, a evolução você tem um consultório próprio. E aí, você não vai juntar dinheiro para isso, não? É isso mesmo. Você realmente acha que o nosso investimento vai dar um retorno maior do que a sua carreira deslanchar? Então, às vezes também falta um pouco no médico dessa consciência, qual que é o foco dele. Ou, às vezes ele chega como se a solução fosse o investimento, mas não, às vezes é a própria carreira. A gente sempre brinca com os clientes, eu nunca vou virar para você e falar que você não pode resgatar o investimento para fazer um curso, para aprimorar, para aumentar a sua receita, porque não faz sentido, nenhum investimento meu vai dar o mesmo retorno. Exatamente. E às vezes falta essa consciência de qual momento da vida profissional que ele está. Se ele está no momento de crescimento, de reinvestimento dentro da carreira, ou se ele já está no momento assim, agora eu já posso também colocar na minha pessoa física, pensar no meu futuro. É isso mesmo. E falando em investimento em carreira, eu considero isso como um investimento, não sei vocês, a parte de seguros. Né? Às vezes, vou fazer seguro não. Aí a pessoa faz seguro do carro, faz seguro da casa, mas o médico que depende do trabalho dele para sustentar a casa, que está zerado de seguro. Como é que vocês veem a história do seguro para os médicos? Seja para invalidez, doenças graves, enfim. O que tem hoje para seguro e como é que vocês enxergam isso? De maneira geral, a gente vai ter dois cenários. O primeiro cenário é o médico início de carreira, em que o patrimônio financeiro dele é muito aquém do que a necessidade, caso ele tenha algum evento qualquer. Seja alguma doença trágica que vai comprometer a sua capacidade de trabalho ou até um evento de morte, caso ele tenha herdeiros ou dependentes, essas pessoas vão ficar desassistidas. Então, na prática, a primeira coisa que a gente faz é determinar, você tem dependentes financeiros? Sim ou não? Tem. Então, vamos avaliar, o seu patrimônio atual é suficiente para manter a qualidade de vida desses seus dependentes em caso de você vir a faltar? Porque a única certeza que a gente tem é que todo mundo vai vir a faltar. Aqui mais, Mas talvez a gente vai vir a faltar antes da hora prevista. Isso. Não tem. Então, a gente precisa de um seguro de vida. E o seguro, ao contrário do que todo mundo pensa, não é só para a morte, é para a vida também. Isso. Então, tem um seguro que é para a gente mesmo. Se eu perder meu braço, como é que é? Eu sou de uma especialidade que requer muito minha mão, um cirurgião, um anestesista.
Ou não, sou de uma especialidade mais de consultório, se eu perder a mão, o movimento da mão não vai me afetar tanto. Então, quando a gente vai individualizando essas necessidades, a gente consegue entender que se a pessoa precisa ou não de seguro, se principalmente o que ela já tem acumulado é suficiente para ela conseguir manter um padrão de vida mínimo. Na maior parte das vezes a gente vê que o médico início de carreira ele vai precisar do seguro de invalidez, de afastamento, porque ele, caso ocorra algo com ele, ele não vai conseguir se sustentar. Mas aquele cliente que ele já conseguiu construir um patrimônio, a conversa do seguro muda só para a parte de sucessão, já que ele já construiu a sua independência financeira. E aí a sucessão é um papo que envolve várias outras coisas, não só o seguro, e aí vai de cada um. Que precisa, a gente não tem, né, não vai ter tempo para entrar, mas eu acho que daria um podcast à parte, inclusive, sucessão. A questão da gente falar sobre sucessão, que é a única certeza, né, que a gente tem é que a gente vai faltar, e é um tema que as pessoas não querem falar, né, e aí a gente vê, às vezes, o médico acumulou um patrimônio, tem imóveis, mas não tem liquidez nenhuma, e aí falece a família não tem dinheiro para poder pagar um inventário, para poder, e aí fica aqui, começa aquela confusão toda. Então, é uma coisa que a gente tem que começar a quase quando a gente não nasce. pensa na sucessão da própria clínica. Às vezes a pessoa tem sócios, mas eles não têm nenhum acordo de sócios, Exatamente. Não tem nenhuma regra. A família fica totalmente desamparada num evento desse. Exatamente. E pensando agora em Brasil, investimentos, o que vocês têm visto? Brasil é sempre uma caixinha de surpresa, né? Sim. Quando a gente acha que já viu de tudo, a gente vê mais e de novo e diferente. Mas a gente está passando por uma fase bem tumultuada, turbulenta. O mundo inteiro passou recentemente, né, por um aumento de juros, e que vai ter recessão nos Estados Unidos, vai ter, enfim. Mas o Brasil agora a gente enfrenta um momento complicado. O que vocês têm visto de cenário econômico para o Brasil? E em termos de investimento, assim, claro que cada carteira é uma carteira, cada pessoa, mas olhando para o cenário atual, Brasil. Eu vou tentar me conter ao máximo, mas é porque isso é um assunto muito extenso. A primeira coisa que a gente tem que entender é por que a gente está onde a gente está hoje. Eu vou fazer uma pequena digressão e aí vai fazer sentido. O Brasil, desde quando ele é Brasil, eu estou falando aí desde a década de 80, 90, existe uma pressão excessiva por gastos. Seja da própria população mesmo, quer ser assistida, quer essa universalidade para tudo, ou dos próprios setores e órgãos. Ninguém está disposto a abrir mão, todo mundo se sente no direito de ter tudo. Quando a gente vem com essa pressão de gastos, a gente tem que financiar esse custo de alguma forma. Até o Plano Real, como isso era feito? Era via inflação. Então, o governo simplesmente imprimia moeda, descontroladamente, para pagar esses gastos, a gente tinha inflação. Era um nível de inflação absurdo, eu não vivenciei isso, mas quem vivenciou sabe como foi. E isso acabou no Plano Real. No Plano Real, a gente teve o controle da emissão de moeda, já não era mais um mecanismo que a nossa classe política podia usar para financiar gastos, expandir gastos. E aí, em 94 para frente, a gente está falando que o gasto, essa pressão por aumentar gastos, ela continua. Então, o que aconteceu? Veio o aumento de impostos. Nós estamos falando aí de uma carga tributária que, próximo do Plano Real, era de 20%, já estourou quase 40%. Só que esse aumento de carga tributária também tem um limite. Porque a população não aguenta. Então, não sei se você lembra, em 2007, veio o Congresso, ele proibiu a renovação da CPMF. Ali foi um marco importante que passou-se, olha, a gente aumentava gasto via inflação, depois a gente aumentou via carga tributária, a partir dali a gente passou a aumentar gastos via endividamento. Então, o governo começou a tomar crédito, seja de investidor estrangeiro ou próprio investidor nacional, para financiar esse aumento de gastos. Nós estamos falando de um país que o gasto aumenta 6% acima da inflação, historicamente. É uma loucura. Então, na época da Dilma, isso estourou. De 2008 até 2014, 2015, foi aumentando o endividamento. Aumenta o endividamento, aumenta a sensação de risco. Ninguém queria pôr dinheiro aqui. Sai dinheiro do país. O país não está crescendo mais, PIB negativo. Veio o impeachment, veio o Temer. E aí a classe política, ela só é disposta a tomar alguma atitude
antipopulista, mais drástica, quando o cenário afundou total. Está insustentável. Foi o teto de gastos. Então, veio um projeto em que ia ter uma contenção desse aumento de despesas, e aí o país, a trajetória da dívida, ela seria uma trajetória mais saudável. Isso trouxe segurança para o investidor. Então, na prática, os juros caíram. Não sei se vocês lembram, o início do governo Temer foi muito bom. E, obviamente, assim que o cenário melhorou um pouquinho, volta de novo a pressão de gasto, todo mundo demandando gasto, seja a própria população, seja judiciário, seja funcionário público, enfim, não comporta. E aí é nosso endividamento aumentando, o teto de gastos, coitado, estourou total, foi virando um puxadinho, a telha quebrou total, e independente do governo, mas a gente teve muito problema no governo Bolsonaro. Quando o Lula chegou, já estava numa trajetória de endividamento muito ruim. Iniciou ali no início um pouco de uma política econômica um pouco mais pragmática, mas rapidamente isso perdeu no tempo. A gente está agora no início de dezembro, o nosso endividamento subindo, dólar subindo, os juros tendo que subir demais para conter essa subida do dólar, essa expectativa de inflação. E o nosso presidente vem em rede nacional falar que está tudo bem. Então, e a eleição chegando, a gente sabe que os governos aumenta gasto. Então, a sensação de risco ficou muito grande. E quando a gente olha internacionalmente, a gente vê esse mesmo tipo de problema na Turquia, na Argentina, e o resultado muitas vezes é catastrófico. Então, é exatamente por isso, pela sensação de aumento de risco, com uma falta de visualização da nossa classe política de fazer atitudes que precisam ser feitas para conter esse aumento de endividamento pela pressão de gastos que é inerente à nossa própria população, a gente está nesse cenário que a gente está hoje. E assim, sendo bem realista, não tem muito motivo para mudar. Porque quando o governo sinaliza medidas para conter o endividamento, são medidas pequenas, que na hora que você faz a conta, assim... Como diz outro, é risco na água, né? Não faz diferença. Nada que vai... dar dipirona para o paciente que está sanguinando no pronto-socorro, não faz diferença. E chegam essas medidas no Congresso, elas são mais diluídas ainda. Porque aí vai para o Congresso, a gente sabe que tem agora a emenda da relator, a gente... Aí pronto. Enfim, o cara joga dinheiro para... Mas aí vem a pergunta de $1 milhão de dólares. Aonde eu coloco o meu dinheiro para poder me blindar e me segurar disso tudo? Que essa é o que a gente quer saber, né? Vem o Goal-Based Investing, que é justamente isso. Olha, objetivos de curto prazo não é um objetivo que você pode correr risco. Então, a gente vai para a renda fixa de curto prazo mesmo, mais simples, seja pós-fixado. Ainda mais agora que o juros está tão alto. Nossa. O Brasil é muito bom ser conservador no Brasil. A gente fala de um país que os juros, você acha hoje investimento de 14% isento de imposto, inflação de 4%, 5%, vai subir para 6%, 7%, tá, mas e daí? Você está ganhando 7% acima da inflação. Então... Quando a gente já pensa em objetivos de longo prazo, aí não tem jeito, tem que ter uma parte da carteira internacionalizada mesmo. Tem que dolarizar um pouquinho, né? Tem. Por mais que a gente, às vezes, está num momento que o dólar está com essa sensação de estar num nível alto. Eu brinco, o dólar alto é o que você não tem. Mas a gente tem que lembrar, às vezes o governo, para conter a alta do dólar, pode fazer igual tem feito muito, diminuir as reservas do Banco Central, que é hoje algo que segura muito a cotação. Ele pode colocar o IOF de saída, que hoje é algo que não tem. Eu já estou tensa com medo desse IOF para enxergar. Então, pode subir muito mais. Quando a gente pensa nos extremos, pode cair muito bem, óbvio. Se o país for muito bem, se o internacional melhorar, a gente está num momento muito ruim, tanto localmente quanto internacionalmente. Mas a grande questão é que a gente não faz a nossa lição de casa. Bem feito. E aí o Vinícius falando isso, gente, nada mais mais ou menos, o Brasil é uma empresa. É uma empresa que está sendo mal gerida. E toda empresa que você gasta mais do que você ganha, vai ter endividamento e uma hora a casa cai. Né? E a gente é aquela pessoa que o médico às vezes está querendo que o banco empreste dinheiro, o banco vai falar, não, peraí, o cara está endividado, está devendo isso,
eu não vou emprestar dinheiro. E olha a Eu vou meta tirar dele para o daqui. outro ano. vai Exatamente. gastar Então, mais. é um investidor, às vezes, internacional, os empresários, né, para poder trazer negócios para o Brasil ou expandir seus negócios, né, porque a gente precisa pegar dinheiro emprestado e o dinheiro mais caro. Isso tudo compromete. Agora, vocês como empresários, para o negócio de vocês, assim, pensando nos desafios que vocês têm pela frente, quais seriam esses desafios olhando para o negócio de vocês, para um negócio dentro do Brasil e desafios do lado bom e das dificuldades que vocês enfrentam hoje e que vocês veem como dificuldades que vocês podem enfrentar aí no curto e médio prazo? Tem várias coisas, né? Assim, a primeira é que esse cenário todo do Brasil que eu desenhei aqui, isso afeta todos os empresários, seja quem tem uma empresa de investimentos ou principalmente quem tem uma clínica, que as pessoas, o poder de compra está reduzido. Então, óbvio que isso assusta um pouco a gente. O crédito está muito mais caro, mas na prática a gente vê muito mais oportunidades, porque o médico, de maneira geral, ele investe muito mal, ele não tem noção de investimento. Ele, com uma pessoa especializada, ele consegue ter um resultado muito mais otimizado. A parte de educação financeira no Brasil ainda assim é inexistente. A parte de educação de investimento também. As pessoas não conhecem nada de seguro, de planejamento sucessório, patrimonial, de sucessão. As pessoas não entendem de investimentos. Então, hoje a gente vê muito mais a oportunidade, já que é um mercado muito amplo e totalmente... oceano azul. É muito diferente lá dos Estados Unidos. O Thiago estava comentando. O mercado de consultoria lá é um mercado que já domina o mercado, que tem infinitas empresas. Hoje a gente que eu conheço é a única consultoria focada em médico. Para a gente, nós hoje, a gente tem um ranking dentro da XP, a gente tem XP, BTG e Interactive Brokers como parceiros operacionais. A Interactive é a terceira maior corretora do mundo, que é uma corretora americana. Mas dentro, por exemplo, do ranking de XP, nós somos a 10ª consultoria do Brasil. A única nichada. E a única nichada para médicos, a primeira de Minas Gerais. Então, assim, a gente vê que o nosso trabalho tem um oceano azul ali dentro do que a gente Vocês são faz. muito jovens ainda, de empresa, né? De empresa. São jovens também, tá? Mas a empresa tem. Mas a empresa é muito jovem para o corpo que ela está ganhando, né? Para solidez, isso é muito legal. E a gente vê muita oportunidade, igual nosso primeiro contato foi de que, olha, meu cliente, ele investe, mas ele gere muito mal o consultório, como é que você pode ajudar? O contador, e aí você vai vendo, na verdade, o médico ele precisa de vários profissionais auxiliando ele. Eu estou falando até dependendo da especialidade, ele precisa de uma agência de marketing, um especialista em marketing, ele precisa de alguém ajudando ele a vender melhor, enfim. Quando a gente pensa nisso tudo, o tanto que a gente consegue ajudar o médico a ter um sucesso profissional e também pessoal, do ponto de vista financeiro, é muita oportunidade ainda que a gente tem. A gente está no país certo para isso, né? Para aprender a investir. Isso falando de business, agora falando do que a gente tem de desafio, que eu acho que é muito semelhante aos colegas que têm clínica que você ajuda, que são os desafios de gestão. Desafios de gestão e, em especial, de gestão de pessoas. Nossa, esse... Porque é muito difícil você conseguir, primeiro, contratar bem, treinar, conseguir entender quem que você precisa, buscar o perfil ideal de profissional, entender a função dele ali, saber treinar e saber conseguir avaliar se aquela função está sendo bem exercida, porque muitas vezes você tem lá um colaborador que ele está meio que solto, você não sabe, você está pagando salário, você não consegue avaliar se é bom, se é ruim, se está funcionando, se não está, quem que você precisa. Então, quando a gente olha a cultura dentro de o que eu quero entregar para o meu cliente ali. Então, a gente tem essa dificuldade também, isso é uma coisa que eu acredito que todos que têm clínica também vivem por serem empresários e não terem esse know-how. Então, a gente foi desenvolvendo isso aí, cursos, mentorias ao longo do tempo para conseguir, de fato, gerir, né, crescer entregando um serviço legal. E a gente tem o desafio de ter um sócio que a gente não consegue desgarrar, que é o governo, que vai lá e
todo muito mês você pesado. tem que entregar uma boa parte do que você recebe. É o maior pra ele. dividendo do governo. Então, é complicado. E no Brasil, até o passado é incerto, né? E quanto mais... Então, muda retroativo. Você era de um jeito, agora é de outro. Você tinha uma margem, agora sua margem caiu por terra. Você tem que se reinventar e o problema é seu. Não consegue repassar, a gente vai ver o dólar disparando esse tanto. O médico que trabalha com produto importado, assim, é um cenário desafiador. Então, esses são os maiores desafios. Gestão de pessoas... e o nosso sócio que está lá puxando a nossa perna. Que está querendo cada vez mais, né? E como eu falei, a pressão de gasto aumenta imposto. E o discurso de que o empresário malvadão, o médico, ele é atacado já há décadas aí, como se fosse... Só quem assina uma carteira CLT e abre um CNPJ sabe o tamanho do peso que carrega. É absurdo. Independente da área no Brasil. Você resolveu virar empresário, que às vezes a gente vira não é porque a gente quer, não, né? Sim. Você tem que ter uma empresa, um CNPJ, Sim. e aí você já virou a empresa, você tem que ter a gestão ali dentro, tem que saber fazer isso tudo. E não dá para fazer sozinho. Quem tenta fazer sozinho perde dinheiro. Quando você traz alguém para fazer a gestão, você ganha. Então, assim, muita gente acha que a coisa é um gasto. E a diferença de gasto para investimento fica muito claro em quando você vê o resultado daquilo. E assim, não tem como fazer sozinho, se você quer crescer, se você quer ser grande, se você quer realmente ganhar dinheiro. Você quer ter um consultório com uma secretária, tudo bem. Mas de maneira geral, se você quer, como médico, ser bem sucedido, você vai ser um pouco empresário. E se você não tem esse know-how, você precisa de alguém. E do ponto de vista de investimento, a gente faz a mesma coisa. Você quer ter um patrimônio financeiro que te dê segurança, você quer atingir os seus objetivos, e você não sabe nada de investimento. Então, assim, você precisa de alguém. Se você tem um problema com a justiça, você vai no advogado. Se você tem um problema no carro, você vai no mecânico. Se você tem um problema de saúde, que não é a sua especialidade, você vai no colega especialista. Se você quer gerir seu dinheiro, você vai ver 2 vídeos no YouTube e vai fazer sozinho. Vai dar errado, entendeu? Tem tudo para dar errado. Então, isso é algo que você tem que aprender a delegar e entender aonde eu quero chegar e o nível de complexidade que aquilo vai exigir um especialista para estar junto com você. É isso aí. Sensacional, gente, sensacional. Eu fiquei fã dessa dupla, não conheço o terceiro sócio, conheci os dois. E a empresa, fiz questão que eles participassem aqui comigo, porque a Medify se identifica muito com o Money Pause, com a Adriana, com tudo que eu acredito. Então, mais uma vez, eu quero dar parabéns pela empresa, pela coragem que vocês têm de desbravar. Eu sei que não é fácil. E para a gente caminhar para o final, tem uma pergunta que eu faço aqui, eu vou fazer para os dois, cada hora para um, tá? Então, vou começar pelo Thiago. Thiago, se você tivesse que escrever uma carta, você está com quantos anos? 37. 37. Fiz anteontem. Parabéns. Para o Thiago, de 47 anos, que ele vai abrir essa carta daqui a 10 anos, o que você escreveria para ele? Eu escreveria que, assim, para continuar o que a gente faz, porque o impacto, ele é muito grande, sabe? Quando uma pessoa chega para conversar comigo, é como se eu já soubesse que lá na frente ela vai ter muito sucesso financeiro se estiver com a gente. E eu tenho que fazer com que ela seja convencida disso, porque eu sei o impacto que a gente causa e o quanto eu, como médico, conseguiria causar um impacto em muitos pacientes. Tem gente que sobrevive porque você vê isso. E hoje na empresa a gente tem a mesma sensação. Então, assim, por mais que seja difícil, não desista, porque muitas pessoas vão ter muitos benefícios do que a gente faz. A gente vê isso com muita clareza. Isso é legado, né? Com certeza. Isso é legado. E você, Vinícius? É bem na mesma linha, sabe? Em 2020, você imagina como que era a empresa, né? Imagina. A gente, anestesista, entra muito rápido no mercado de trabalho, a gente com várias oportunidades ali de ter um ganho financeiro grande, mas a gente teve que crer antes na Medify, nessa nossa capacidade de ajudar os nossos clientes a atingir os objetivos, a crescer, a se tornar relevante, para depois a gente conseguir ver. Então é muito nessa linha. Fé, né? Acredita que vai dar certo. É fé. Agora vamos lá. Thiago, uma música. Música? Nossa, eu gosto muito de rock e a música que eu entrei quando eu formei do Arctic Monkeys,
que chama Fluorescent Adolescence. Eu adoro essa música, eu entrei com ela e sempre que eu tô assim, precisando dar um up. Eu coloco para tocar e penso que vai dar tudo certo. Vinícius, uma comida. Comida? Churrasco. Tiago, um lugar. Minha casa. Não? Eu adoro estar em casa, estar com minha filha, com minha esposa. Então, assim, para mim é o melhor lugar que tem. Eu não gosto nem de ir para hotel. Vinícius, uma pessoa, a sua pessoa no mundo, aquela pessoa que você olha e fala assim, essa me entende só de olhar. Minha esposa. Sem dúvida, assim, parceira para tudo. E quando a gente começou esse sonho, né, Tiago? Era um sonho nosso e que elas tiveram que compartilhar, acreditaram também, sempre tive apoio, então, assim, é a pessoa mesmo. Um sonho da Medify para os dois. Ser a empresa de referência, o médico que pensa, eu quero ter sucesso financeiro, eu preciso ser cliente da Medify. E um recado para os médicos que estão conhecendo vocês, que estão começando, quem está começando a jornada médica ou para quem já está há muito tempo e está perdido, mensagem que vocês deixam para eles? Tá, existe muita narrativa no mercado financeiro, tá? E a gente que é médico sabe que a gente faz tudo baseado em evidência. Então, assim, não aceite narrativa, não seja reativo, procure o que tem evidência científica de que funciona como investimento, tá? Para que você não caia na mão de profissionais que são conflituosos. E, assim, se alguém está te oferecendo um serviço de graça, você é o produto. E você não quer ser produto de ninguém. É isso mesmo. Gente, muito obrigada. Obrigada, Tiago. Obrigada, Vinícius. Foi um prazer recebê-los aqui. Vou deixar para vocês uma lembrancinha, livros legal. que eu li, que eu adorei. Vocês podem trocar depois. Não, nós vamos trocar com certeza. E este. São livros legal. que eu adoro, que eu acho que vão ajudar vocês nessa jornada. E espero ter vocês aqui mais vezes, não só nos podcasts, mas também na plataforma agora do Money Pause, para que a gente possa encontrar agora atendendo os nossos clientes, se Deus quiser. Que legal, muito obrigado mesmo pelo convite, né? Foi muito rápido, né, a nossa sinergia, acho que a nossa primeira reunião tem 3 semanas. Um mês, e eu fiquei tão encantada, eu falei, eu quero eles lá. E a coisa que a gente sempre valoriza é os valores, né? E a gente percebeu que genuinamente você quer ajudar o médico, você quer ajudar o médico nessa dificuldade. Hoje a gente está num cenário que é muito assustador, né? Tanto do ponto de vista nosso, né, de investimentos, mas de mercado. E às vezes a gente trazer essa narrativa um pouco mais racional, que olha, existe um caminho que se você trilhar, você vai chegar lá, você vai ter sucesso, independente de quantas faculdades de medicina existem, independente de quem que é o presidente. Isso é um desafio muito grande que a gente tem e eu consegui ver essa sinergia, o seu trabalho bem referenciado por muita gente que eu respeito muito, então foi bem legal. Foi um prazer, é muito bom, é gostoso, né, quando a gente tem essa afinidade. Eu falo, os valores fazem isso, né? Sim. A gente sente que é de verdade, aí fica fácil, a gente fica tranquilo. Muito obrigada. Legal. E se você gostou do podcast, manda aqui o que vocês querem ouvir mais sobre esse assunto e se quiserem conversar com o Vinícius, com o Tiago, na plataforma a gente tem lá o nosso espaço de parceiros, vocês podem entrar em contato e bater um papo com eles. Muito obrigada e até a próxima.